Bom dia. O Senhor, meu Deus, esteja do meu lado, me dá força e sabedoria, força necessária neste momento dessa pregação, para mim poder ministrar a palavra do Senhor, que o Senhor me invigora minha força, minha disposição, para que eu possa cumprir a sua vontade, Senhor, da melhor forma possível. E o Senhor me guia todos os meus passos, todos os meus pensamentos, todas as minhas atitudes, para mim continuar com o meu ministério volante, meu ministério itinerante, e ganhando alma para o reino do Senhor, quando a nova Jerusalém descer do céu. Eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Hoje é dia 16 de maio de 2024, quinta-feira. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, servo e serva, mancebo e manceba, abriremos as nossas Bíblias neste momento em Gênesis 25, no versículo de número 1. Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro o ruivo, e todo com um vestido cabeludo. Isso chamaram o seu nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrado em suas mãos e ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome de Jacó. E era Isaque de idade de 60 anos, quando gerou e cresceram os meninos. Esaú foi varão de caça, varão simples, habitando também em tendas. Amava Isaque Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava cansado, e disse Esaú a Jacó: deixe-me comer este guisado vermelho, porque estou cansado. Isso chamou o nome de Edom. Então disse Jacó: vende-se a tua primogenitude. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer para servi-lo, logo a primogenitude. Então disse Jacó: jura-me, jura-me, e lhe vende a sua primogenitude. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. Este comeu e bebeu, e levantou e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitude. Amados irmãos, aqui dá para nós percebermos que o filho da promessa, da primogenitude, era o Esaú. Esaú era o filho da promessa, era o filho da bênção, que seria abençoado por ser o primogênio, que teria nascido na família de Rebeca e Isaque. Rebeca era nora de Abraão, filho da promessa das 12 tribos de Israel. Isaque era filho de Abraão. Então, amados irmãos, o Esaú, ele viu, ele sentiu, ele sabia que a promessa era dele, mas ele olhava todos os dias para o seu irmão Jacó e dizia assim: não consigo só viver de promessa, isso aí é só promessa, eu não vejo nada, eu não vejo esse Deus vivo trabalhar, esse Deus que eles dizem que existe na minha vida está sendo só promessa. Mas só que tem uma coisa, irmão, o Senhor não trabalha com hipótese, o Senhor trabalha com realidade, o Senhor trabalha dentro das condições que Ele percebe que aquele
te busca, aquele que busca o Senhor pelas madrugadas, aquele que acredita, aquele que crê, aquele que tem fé naquele Deus vivo de Israel, acontece o que aconteceu com Jacó e Esaú. Mas desde o ventre da Rebeca, da mãe de Jacó e da mãe de Esaú, que Jacó já tentou fazer um furto santo, que Jacó já estava de olho na primogenitude, porque era uma bênção de prosperidade, uma bênção que trazia para você muita paz, muita abundância. Quem tivesse esta bênção seria abençoado por toda a sua vida, que é uma bênção que não voltaria atrás. O que Esaú disse? Não, isso é só promessa, eu não vejo nada nesta bênção, eu não vejo nada nessas ações que vocês dizem que Deus vai agir na minha vida dessa forma. Aí pega, Esaú sai para fazer uma caça. Quando Esaú volta, encontra Jacó com um guisado de lentilha, com uma sopa saborosa e com os pães perto. Primeira coisa que Esaú faz: vou vender a minha bênção, vou vender para ele, vou me alimentar, vou ficar alimentado, que eu não vou viver mais de sonho. Esse sonho que Deus vai me abençoar, que Deus vai me guiar, que eu vou ser próspero, vou ter prosperidade. Vendeu a sua primogenitude, vendeu a presença de Deus na sua vida, tirou Deus que estava contigo por causa de um prato de lentilha. E neste momento, o trapaceiro do Jacó fez um furto santo, fez um engano santo para poder conseguir a primogenitude que era de Esaú. Desde o ventre da mãe dele, o Jacó já nasceu agarrado no calcanhar, agarrado nos braços de Esaú, tentando passar para frente, tentando ser o primogênito, mas para mais lá na frente, seu mais velho bateu direito na bênção da primigenitude. Aí o que acontece, irmão? Esaú vende a sua bênção. Aí Jacó compra a sua bênção com um prato de lentilha, é uma sopa de lentilha com pão. Aí acontece o seguinte: a Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, vê aquilo tudo, vê que o Isaac, o filho de Abraão, Isaac, pai de Jacó e pai de Esaú, está um pouco cego, está debilitado, já estava na faixa dos 70 e poucos anos, não tinha mais uma visão perfeita, estava com a visão turva. O que a Rebeca fez? A mãe de Jacó pega, arruma uma camuça cabeluda igual era o corpo de Esaú, pega essa camuça, coloca nos braços de Jacó, pega um guisado, faz um guisado e manda o Jacó ir lá diante do seu pai e dá o guisado para ele, para receber a bênção na frente do próprio irmão dele. O que ele fez? Mais um furto santo da bênção, roubou a bênção de Esaú, que essa bênção seria de Esaú. Aí o Isaac vai lá, abençoa, come o guisado e sai. Ele ainda duvidou e falou assim: será que esse é o meu filho Esaú? Aí o Isaac disse: sim, sou eu, pai. Ele mentiu, era o Jacó, amando da própria mãe, para roubar a bênção da primogenitude de Esaú. Mas o Esaú lá atrás já tinha vendido a sua bênção, já não estava mais na forma de dizer, acreditando, confiando, crendo no Deus vivo de Israel. O que ele fez? Vendeu a sua bênção. Aí Isaac, já cego, debilitado, o que fez? Abençoou a Jacó.
Aí Jacó teve a bênção da prosperidade. Aí o que acontece no transcorrer da situação? Lá na frente chega Esaú. Quando Esaú chega, que vai direto no pai dele e fala assim: não, eu já comi o guisado e já te abençoei, Esaú. Esaú falou assim: não, eu não fui abençoado, eu fui trapaceado. Mas só que Esaú já mudou de conversa, porque ele tinha trocado aquela bênção num prato de lentilha e pão. Mas depois ele mudou de ideia, ele mudou de conversa, ele já quis aquela bênção. Aí o que ele fez? A mãe, a Rebeca, pega e esconde a Jacó. E o Esaú caça Jacó para matar. Aí o que acontece? Jacó, quando viu que não tinha mais saída, o nome Jacó se chama trapaceiro, que lá na frente foi trocado o nome dele para Israel, filho da promessa, filho do Deus vivo. Aí quando chega lá na frente, o que acontece? A mãe dele fala assim: foge para as terras do seu tio, o meu irmão Labão, viaja e vai embora. Mas só que tem que, quando receber a bênção, essa bênção seria abençoada também com a botija de azeite. Essa botija era entornada no centro da cabeça e a bênção era transpassada de pai para filho, de filho para neto. Aí foge Jacó para as terras de Labão, o seu tio, porque Esaú procurava ele para matar. E Esaú era um frecheiro, que a 1 quilômetro, 2 quilômetros, ele acertava com uma clareza, com uma retidão, com uma certeza que ele não errava, porque Deus tinha levantado Esaú como um guerreiro, como um caçador, para alimentar toda a sua família. Resultado disso tudo, chega Jacó nas terras de Labão, mas no caminho era um caminho muito perigoso. Tinha saqueadores, tinha abutre, tinha escorpião do deserto, tinha todos os bichos ferozes, mas tinha os matadores, os saqueadores, os ladrões no deserto. O que acontece? Jacó, com aquela bênção, abençoado, viajou, parou num local chamado Betel. Ali em Betel, ele para e ora e diz, pega uma pedra, coloca como travesseiro e diz: Senhor, se o Senhor me levar ileso, puro, sem um arranhão, sem ser perseguido, nas terras do meu tio Labão, eu vou dizimar para o Senhor o resto da minha vida. E assim foi. Ali ele deitou, ele dormiu. Aí ele sonhou com uma escada subindo até o céu, e ele chegando até o céu na presença de Deus. Foi o sonho de Jacó. Aí nesse momento Jacó ungiu aquela pedra onde ele estava deitado, fazendo de travesseiro, e disse: aqui chamará a cidade de Betel. Este lugar será abençoado. Este lugar está abençoado até hoje, porque aonde o Senhor coloca a mão, aonde o Senhor abençoa, aonde o Senhor estende a potente e poderosa mão dele, não existe mal nenhum, não existe nada nesse mundo que arranca a presença do Senhor da nossa vida. Não existe força intelectual maligna das trevas em lugar nenhum que tem mais poder do que o poder de Deus na nossa vida, quando nós acreditamos, quando nós cremos no Deus vivo de Israel, quando nós buscamos aquele Deus que está lá no céu, quando nós acreditamos naquele Deus, a nossa vida está nas mãos do poderoso de Israel. A palavra de Deus é bem clara: se o Senhor é por mim, quem será contra mim? E a palavra de Deus é bem clara lá em Isaías: nenhuma arma forjada contra os meus filhos aqui na terra prosperará, porque eu estarei com meus filhos até os confins desta terra. E assim o Senhor estava e esteve com Jacó. Aí Jacó chega nas terras de Labão.
Jacó chega nas terras do seu pai, do seu tio. E nas terras do seu tio, quando ele chega lá nas terras do seu tio, a primeira coisa que ele vê, existia um poço que precisava de muitos homens para abrir esse poço. Aí ele chegou no meio daqueles pastores de ovelha e perguntou: será que vocês conhecem o Labão? Aí aqueles pastores de ovelha disseram: sim, conhecemos o Labão. Labão é um dos homens mais ricos que tem nesta região. Aquela menina que vem lá, ó, a Raquel, ela é filha de Labão. Aí ele diz: Labão é o meu tio. Ele falou: o seu tio é um dos fazendeiros mais ricos dessa região. Todas essas terras, essas campinas, esses montes, esses vales pertencem a Labão, o seu tio. Aí a Raquel chega com mais ovelha. Aí ele pergunta: você conhece o Labão? Que era irmão da mãe de Jacó. A Raquel disse: sim, conheço, é o meu pai. Então eu sou filho da Rebeca, a sua tia. Se identificou Jacó. A Jacó disse: mas por que não abriram ainda esse poço para dar água para os animais? Porque aqui precisa de vários pastores primeiro, precisa de pelo menos 10, porque 2 não consegue abrir, porque a tampa desse poço é muito pesada. Aí Jacó já estava apaixonado na Raquel pela primeira vista, apaixonado na própria prima, já estava louco por ela. Aí o que ele diz? Arruma 3 pedaços de madeira para mim. Colocou os pedaços de madeira na tampa, rodou a tampa, uma tampa igual essa aqui, redondinha, dessa forma aqui. Colocou as madeiras, rodou a tampa foi e abriu. Todo mundo ficou surpreso pela inteligência, pela sabedoria de Jacó. Mas Jacó não tinha inteligência, Jacó não tinha sabedoria. Jacó tinha sim o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque aquele que realmente confia, acredita, crê num Deus vivo de Israel, nada serve de embaraço na vida dele, nada pode parar. Aquele que Deus levantou para ser cabeça, não cauda, porque aquele que é cabeça, os pensamentos dele são os mesmos pensamentos de Deus, são pensamentos rápidos, são situações que são resolvidas de um segundo para o outro, porque Deus trabalha na vida daquele que busca, Deus trabalha na vida daquele que acredita. Deus abençoa aquele que realmente serve um Deus puro de Israel, igual Jacó começou a servir, mesmo que trapaceou lá atrás. Mas a nossa vida nós temos que saber uma coisa: tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós semeamos, nós ceifamos. Um dia a conta chega. Um exemplo: se nós entrarmos no restaurante, almoçamos, jantamos, para nós sairmos de lá de dentro, a conta não chega, nós temos que pagar. Se nós entrarmos no supermercado, fazermos as nossas compras, para nós sairmos de lá de dentro, nós temos que pagar. Uma hora a nossa conta chega. Porque todo aquele que deseja o mal ao próximo e maquina o mal mesmo, o mal cairá sobre si. Uma hora a sentença, os tributos daquela ação maligna vai cair sobre nós mesmo. Nada ficará ileso em cima dessa terra. Plantou o bem, receberá o bem. Plantou o mal, verdade, a senhora está certa. Plantou o mal, receberemos o mal. Porque ninguém fica ileso da sentença maligna de o mal que ele praticou. Nada passa ileso. Os tributos virão, ou bem mais hoje, mas bem amanhã, a sentença daquele erro virá. Aí Jacó abriu aquele poço e conseguiu
dar água aos animais. A Raquel percebeu que ele estava louco com ela, que ele estava apaixonado, foi diante do pai dele. Mas para casar naquela época tinha que ter dote. Dote é dinheiro, você tinha que pagar ao pai para você casar com a filha. O que é que Jacó faz? Eu trabalho 7 anos para o Senhor e o Senhor me autoriza eu casar com a Jacó. Jacó diz a Labão: eu trabalho para o Senhor 7 anos e o Senhor me autoriza a casar com a Raquel. Labão concordou, mas Labão era outro trapaceiro igual a ele mesmo. Mas pela trapaça que ele fez com Esaú, ele ia ser trapaceado também. Ele trabalhou 7 anos para casar com a Raquel. Aí quando Labão viu que tudo que ele colocava a mão, Deus estava presente, tudo que ele fazia, Deus prosperava, tudo que ele fazia, Deus abençoava. A chegada de Jacó lá nas terras de Labão, do tio dele, foi uma prosperidade danada. As cabras se renderam 1000% a mais, porque Deus estava com Jacó. Mesmo que ele fez do culto santo lá atrás, mesmo que ele roubou, trapaceou seu próprio irmão e roubou a sua bênção, a sua primogenitura, que é a bênção da prosperidade. Mesmo assim, Deus abençoou ele, porque Deus viu que o coração de Esaú estava um coração dilacerado, um coração que não abria para deixar o amor de Deus entrar, um coração que não acreditava no Deus vivo de Israel, não acreditava na presença maciça de um Deus vivo na vida dele. E o Jacó já acreditava e acreditou. A vida de Jacó foi uma vida de trapaça, mas uma vida abençoada lá na frente, para o nosso Deus de Israel. Olha o que aconteceu, ele trabalhou 7 anos, 7 anos de prosperidade, furava um poço que ele enchia de água, fazia um encanamento, os corgos enchiam, e as cabras só reproduzindo, aquelas cabras branquinhas, cabra cheia de valor. Aí quando chegou o dia de casar, o que o tio dele fez? O tio de Jacó pegou a Lia, a esposa mais velha, a filha mais velha dele, e colocou para casar com Jacó. Tampou o rosto dela, enfeitou ela e casou com a mais velha. O Labão trapaceou. Aí quando ele descobriu, ele foi falar com o tio dele. O tio dele falou: não, na minha família tem uma tradição, primeiro casa as mais velhas, depois a mais nova. E assim sucedeu. Ele trabalhou 7 anos de dote de graça para casar com a Raquel, mas não casou com a Raquel, casou com a Lia, porque a promessa das 12 tribos de Israel, que estava em Abraão, saiu cá na frente em Jacó, porque Deus de Abraão, Isaac e Jacó é uma triagem. Porque quando o Senhor chamou Abraão, falou: de você sairá as 12 tribos de Israel. O que acontece? Faz uma outra aliança, faz um outro compromisso, Jacó com Labão, tio dele. Então tá, eu amo a Raquel, eu gosto da Raquel, vou casar com a Raquel. Então você vai trabalhar mais 7 anos para mim, mais 7 anos para mim novamente, para ter direito de casar com a Raquel. Já vai ele casou mais 7 anos, trabalhou mais 7 anos de graça, formou 14 anos de dote para casar com uma Raquel. Imagina, amados irmãos, o que ele fez com o irmão dele. Trapaceou, roubou a bênção, juntou ele, mas a mãe dele, a Rebeca, trapaceou, fez isso. Olha o que aconteceu, ele foi trapaceado. Ele trabalhou 7 anos de graça, casou com a mulher que foi trapaceado, que enganou. Depois trabalhou mais 7 anos para poder casar com a Raquel. Trabalhou mais 7 anos, formou 14 anos. Aí ele casou com a Raquel. Aí quando vai lá na frente, o que significa? Bom dia, meu querido, que Deus abençoe. A sua empresa, a sua loja, Eloy Motos, está sob a proteção de Deus. Oh, glória. Aí o que acontece? A trapaça que ele fez com o irmão dele, ele sofreu a trapaça com o tio dele.
casa com a Raquel. A Raquel era estéril. A Raquel gastou mais uns 12 anos, 13, para se engravidar, para começar a ter filho, enquanto a outra já tinha 7, 8, por causa da promessa das 12 tribos de Israel, que saiu de Jacó. Resultado dessa história, trabalhou 14 anos, casou com a Raquel, e no transcorrer do tempo, no transcorrer do acontecimento, ele começou a ficar velho. Ele quis ir embora. Ele quis ir embora. O dia que ele quis ir embora, o tio dele falou: não, você não pode ir embora não. Ele falou: sim, agora sim, vou levar meus filhos, meus netos, que estou indo embora, e vou levar as cabras, a metade, pelo tempo que eu trabalhei. Ele falou assim: não, você não vai levar daqui, você não tira nada. Ele fez uma nova aliança. Olha só a trapaça que ele fez com Esaú. Olha que tanto de tributos, que tanto de trapaça que o próprio tio dele fez com ele. O Labão fez com Jacó. Falou: olha, nós vamos fazer assim, as cabras que nascer pintadinha será minha, as cabras que nascer branca, é do Senhor. Aí ele foi lá na beirada do córrego do lago, aonde as cabras se alimentavam, e cruzou as varinhas. Toda hora que as cabras iam lá tomar água, que elas cruzavam, que nascia uma cabra, que nascia um carneiro, que nascia qualquer ovelha, nascia mais as pintadinhas do que as brancas. Que as pintadinhas seria dele. É uma aliança que ele fez, um acordo que ele fez com o tio dele. O que acontece? Quando o tio dele percebeu que Deus estava abençoando de uma forma, que o rebanho dele estava maior do que todos os tempos que ele estava naquela terra, o tio dele já mudou de ideia: ninguém sai daqui. Você só sai daqui se ficar. As minhas duas filhas, Raquel e a Lia, primeiro casamento seu, a Lia, segundo casamento seu, a Raquel, e todos os meus netos e meus bisnetos, todo o seu povo e todas as cabras ficarão em minha terra. Ele falou: assim não dá. Eu já fiz 3 acordos com o Senhor. Primeiro acordo, o Senhor me enganou, casei com a filha mais velha, Lia. O segundo acordo, eu casei com a Raquel, o Senhor disse que eu ia embora, eu não ia. O Senhor já me quebrou 2 acordos. Agora eu fiz mais um acordo com o Senhor. Das cabras, o Senhor quebra o acordo comigo. O Senhor não está sendo sincero comigo, eu vou embora daqui. Ele falou: daqui você não sai, daqui você só sai morto. Aí Jacó disse: o meu Deus é poderoso de me arrancar de qualquer lugar e me levar ileso para qualquer lugar. Porque Deus me trouxe da minha casa aqui, por que Deus não me leva de volta novamente? E sucedeu que Labão saiu em viagem. Jacó juntou todo mundo de uma noite por dia, carruagem, camelo, as cabras, os carneiros, seus filhos, e caiu em campo e viajou. 28. 28? Deus do céu. Aí o que aconteceu? Aconteceu que Jacó viaja, leva todo mundo. Eu vou abreviar rápido porque a gravação já está muito avançada, depois ela não baixa. O que acontece? Ele viaja, encontra com Esaú, Deus abençoa ele, os dois viram amigos novamente. Esaú caçando ele para matar, mas Deus estava com ele, ele conseguiu se livrar de Labão, porque Deus estava com ele. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe essa feira, abençoe esse local, abençoa onde eu estou, Senhor. Abençoa todos os feirantes que estão trabalhando, abençoa todos os fregueses que estão presentes, e que o Senhor estende sempre, está estendida a poderosa mão do Senhor em direção a essa feira, abençoando todos nós, em nome de Jesus. Amém.